Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, encontro onde nós repercutimos um pouco os acontecimentos da semana de economia e política internacional. Tudo bem, Tanguy? Tranquilo? Tudo ótimo, tudo tranquilo, aquela tranquilidade de sempre, as coisas funcionando bem, o mundo bem, Brasil bem. Eu tô animado com o futuro, Rapaz, Daniel, acho que vai dar tudo certo. Que otimismo! Muito otimismo. Aí, Daniel, eu pensei o seguinte, já que a gente tá nessa fase de otimismo, tá tudo funcionando bem no mundo, né? Ao nosso redor tá tudo funcionando bem, eu vou inverter a pauta. Normalmente eu deixo aquela sua parte obrigatória, que é falar, subiu o juro, diminuiu o juro, teve o Fed, não sei o quê. Normalmente eu deixo pro fim, que aí o pessoal pode desanimar de ouvir, pô, chato pra caramba. Eu vou trazer pro início, Daniel. Vamos lá, me fala aí o que o presidente do Fed falou. Me conta. É presidente, é presidenta? É presidenta. Não, é presidente. Presidente. A antecessora do Powell é que era uma mulher, era a Janet Yellen, que atualmente é a secretária do Tesouro nos Estados Unidos, que seria o equivalente no Brasil a ministra da Economia. O presidente do Fed, Tanguy, ele declarou essa semana, sinalizou que os estímulos continuarão por muito tempo na economia dos Estados Unidos, apesar da pressão inflacionária que a economia americana tem experimentado. Aliás, isso ajuda a explicar por que o dólar voltou a cair. Voltou a cair pela percepção que continuaremos a ter uma grande quantidade de dólares em circulação no mundo por um período mais longo. Então, apesar de algumas pressões inflacionárias que a economia americana vem apresentando, o Powell se mostrou ainda muito preocupado com o mercado de trabalho e, consequentemente, a política monetária expansionista do Fed deve continuar por bastante tempo. Lembrando que, com a pandemia da Covid-19, o Fed retomou o bom e velho quantitative easing, onde na prática o Fed compra títulos e injeta dólares em circulação, aumentando a quantidade de dólares em circulação. Isso na prática acaba sendo um cenário onde efetivamente o mundo todo acaba sendo impactado. A liquidez do sistema internacional continua muito elevada e deve continuar elevada por bastante tempo. Eu só fico pensando, Tanguy, imagina onde estaria a taxa de câmbio no Brasil se o Fed não estivesse com uma política monetária tão brutalmente expansionista? Coisa de R$12 um dólar. Pois é, porque o cenário externo é extremamente líquido, quer dizer, tem muita liquidez, tem muito dólar disponível no mundo e isso acaba contribuindo para uma taxa de câmbio um pouco mais baixa. Se não houvesse realmente essa política monetária fortemente expansionista nos Estados Unidos, certamente o cenário para o câmbio no Brasil seria ainda mais difícil. E olha que a gente está com o câmbio aí bem alto. Eu lembro da frase do ministro Paulo Guedes que disse: se fizermos tudo errado, a taxa de câmbio bate R$5, o dólar bate R$5, bateu R$5, subiu, passou muito, voltou, mas continua acima da casa dos R$5. Maravilha. Já que a gente está falando de Estados Unidos, né, e a Maria Beltrão está aqui no chat do Instagram insistentemente perguntando sobre o Biden, né, querendo saber o que a gente acha do governo Biden. Zé Biden. Vou falar um pouquinho Zé Biden. Zé Biden. Eu vou falar um pouquinho sobre a política externa dele, né, o que está acontecendo agora, com uma das decisões mais importantes que ele tomou desde que ele assumiu, que foi de acelerar o processo de retirada das tropas americanas do Afeganistão. Esse é tema antigo, né? Assim, os Estados Unidos entraram no Afeganistão no ano de 2001. Desde então, todos os presidentes prometeram que iam sair. O Obama disse que não dá mais, vamos sair, não saiu. O Trump disse, vamos sair, vou colocar prazo. Acabou perdendo a reeleição, né? Então ficou para o seu sucessor. E o Biden finalmente resolveu que ia resolver isso o mais rápido possível e iniciou, na prática, a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Lembrando, né, a gente está falando sobre um país que os Estados Unidos invadiram no ano de 2001 para combater o Talibã, que naquele momento controlava boa parte do território do país, inclusive a capital, por isso era considerado o governo, entrou, fez uma guerra de 20 anos, a mais longa guerra da história dos Estados Unidos, e para sair o governo Trump começou a negociar com o Talibã, veja bem, me deixa sair, se eu sair você promete que você não vai matar ninguém, que vai ficar tudo pacífico e tal. O Talibã
Porra! Claro! Pô, imagina, superei aquela fase já. Negociaram. Não deu em nada. Os Estados Unidos saíram. E aí, Daniel, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho certeza que você vai ficar boquiaberto, surpreso. Você não vai acreditar. O Talibã voltou a conquistar boa parte do território afegão. Não é possível. Não é possível. Foi a minha reação também. Eu não acreditei que isso pudesse acontecer. Realmente é um negócio daquele que surpreende qualquer pessoa que tenha acompanhado a história toda. E, na prática, Daniel, a gente tem um curso há pouco tempo sobre o Grande Oriente Médio. Uma das aulas foi sobre o Afeganistão. Uma das coisas que chama atenção é que o Talibã ele tem uma força muito grande no sul do país, que é uma região mais desértica, e costuma ter dificuldade para dominar territórios no norte, que é a parte mais montanhosa. Pois bem, o Talibã, nesse momento, ele já conquista territórios no norte, no sul e no oeste. E hoje, quarta-feira, o Talibã conseguiu conquistar uma das principais fronteiras, que é a fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Lembrando, o Afeganistão não tem saída para o mar. Ou seja, o comércio todo que tem que ser feito pelo mar vai em direção ao sul para os portos paquistaneses. O Talibã agora conquista, domina aquela fronteira ali, o que significa que fechou a fronteira por enquanto, mas o que significa que o Talibã ele passa a ter recursos, divisas, ele vai cobrar impostos para quem quiser passar por ali, o que significa que vai ganhar força. E aí, só lembrando, né, Daniel, por que os Estados Unidos, no ano de 2001, invadiram o Afeganistão para combater o Talibã? Porque o Talibã é aliado de uma tal de Al-Qaeda. E pelo que eu dei uma pesquisada hoje, Daniel, Al-Qaeda e Talibã continuam unha e carne, ótimas relações, o que significa que é como se a gente voltasse ao cenário pré-guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos perderam 20 anos de vida. Aliás, o grupo Talibã tem uma das histórias mais espetaculares ao longo desses últimos 40 anos, né? Um grupo que na década de 80 foi recebido na Casa Branca pelo então presidente Ronald Reagan, né? Porque eles eram os guerreiros que estavam lutando contra a União Soviética, contra os invasores soviéticos do Afeganistão, foram inclusive fortemente armados pelos Estados Unidos, chegaram a compartilhar contas na Suíça, no paraíso fiscal suíço, justamente para que pudessem ser abastecidos com recursos. Depois acabam se tornando inimigos dos Estados Unidos nos anos 90, justamente por conta dessa proximidade com a Al-Qaeda. Nos anos 2000, a invasão americana tem por finalidade exterminar os talibãs, ou pelo menos afastá-los, alijá-los definitivamente do governo afegão. E em 2009, Tanguy, depois de um longo processo de guerra, o então presidente Barack Obama tinha prometido, né, que ia tirar tropas americanas do Afeganistão, contratou uma consultoria caríssima, pagou milhões de dólares, perguntando: o que eu faço com o Afeganistão? E a consultoria, Tanguy, preparou um relatório extremamente sofisticado que tinha como conclusão: faça um acordo com os talibãs e vá embora. Tanguy, o Petit Jornal poderia ter tocado esse projeto, né, cara? A gente podia ter feito vou fazer uma conta, 10%. 10% do valor, a gente fazia a mesma proposta, porque assim, vai funcionar? Não vai. Então, assim, basicamente a gente pode colocar qualquer coisa no relatório, embolsa uma grana, mas ia ser mais barato para o Tesouro Americano. A Janet Yellen ia ficar mais feliz com a gente. É isso. E poderia ter dito desde o início: faz um acordo com os meninos talibãs e sai correndo. Finge que não aconteceu nada. A guerra era por outro motivo, o Afeganistão está estabilizado. Pois é. Daniel, a gente não foge de polêmica, Daniel. A questão é essa. Não, a gente é valente. Não vou falar porque vão cancelar a gente. Eu quero saber de Cuba. O que está rolando em Cuba? As pessoas mandaram mensagem e falaram: pelo amor de Deus, o Daniel aqui está falando sobre Cuba. Porque aqui a gente é vida louca. Eu quero que você me fale quais são as suas impressões sobre o que está acontecendo em Cuba nesse momento. O Tanguy joga para mim as bombas, né, Tanguy? Os assuntos polêmicos, joga para mim. Porque a internet estava fora de controle, a galera dizendo porque Cuba é a ditadura, porque o embargo, e as pessoas se batendo nas redes sociais e tal. Tanguy, no final das contas, tá todo mundo certo, eu acho. Acho que tá todo mundo certo. Cuba é uma ditadura, verdadeiramente. O Daniel não quer ser cancelado por ninguém. Ele não quer ser cancelado por ninguém. Gente, está todo mundo certo.
E, e além de ser uma ditadura, o que é absolutamente verdadeiro, tanto que hoje o governo cubano derrubou o WhatsApp, derrubou o Telegram e tal, o embargo econômico também é draconiano e tem um impacto severo sobre a economia cubana. Lembrando que Cuba depende muito de turismo. A gente está falando de um PIB cubano que atualmente deve depender entre 35% e 40% do turismo, e com esse ano de pandemia o turismo desapareceu, né? E claro que se o turismo desaparece, Cuba tem dificuldades em termos de captação de divisa, e dentro de um contexto pandêmico, de escassez de alimentos, de escassez de vacinas, a coisa vira uma bomba relógio. Adicionando a isso o embargo, adicionando a isso o fato de ser uma ditadura, em que você tem restrições de liberdade, que você tem restrições de organização, aquela geração mais velha, mais favorável ao regime, vai se tornando cada vez menos numerosa, menos representativa. Os mais jovens não têm a mesma relação, digamos assim, a relação quase sentimental com os revolucionários de 59. Então, Cuba está vivendo aí um momento bastante diferente por conta dessas fortes contestações de sua população ao regime. Lembrando que essas contestações só foram possíveis porque, a partir de 2018, Cuba passou a ter serviço de internet 3G sendo disponibilizado, muito caro, é verdade, mas passou a ter internet 3G sendo comercializada no país. Sabe o que me lembrou toda essa história do que está acontecendo em Cuba ao longo dos últimos dias? Me lembrou um pouco aquele período do fim da União Soviética, né, em que Verdade. a União Soviética vinha passando por um processo de crise, e aí o Gorbachev ele faz dois movimentos, né, um de abertura econômica, né, uma certa liberalização e tal, ao mesmo tempo em que faz um certo processo de abertura política. Assim, basicamente, para as pessoas poderem falar. O recado era assim: ó, eu vou deixar vocês falar, mas olha lá o que vai falar, hein? Não é para falar muito, não. Mas aí, como você já tinha muito tempo, né, insatisfações acumuladas, a reação contra o governo ela foi muito forte. Isso acaba, portanto, fazendo com que as manifestações elas sejam grandes manifestações. Você tenha, né, manifestações um pouco mais duras contra o governo, contra a ditadura. E é importante lembrar que você falou em 2018, foi um momento no qual Cuba passou a ter acesso à internet móvel. Em 2015 só é que Cuba passou a ter acesso à internet de maneira mais regular. E o acesso dos cubanos à internet foi muito rápido. Hoje, cerca de 63% dos cubanos têm acesso à internet móvel. E, naturalmente, você busca articulações, mas não pode ser uma articulação muito aberta. Então, eles fizeram essa articulação por meio de pequenos grupos no Facebook. Não pode ser aquele grupo enorme. Manifestação nesse domingo. Não, são grupos pequenos que vão passando informação. Então, WhatsApp, Facebook e tal. E outra coisa que é importante também é a gente tirar um pouco da mente aquela ideia de que são necessariamente protestos comandados pelos Estados Unidos e tal. Um dos grupos que vem comandando esse movimento é o chamado Movimento San Isidro, que é baseado, que é formado majoritariamente por artistas. Né? Assim, tem influência estrangeira? Tem pela internet, claro que tem. Né? Uma boa parte do que você consome na internet vem exatamente dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é importante dar legitimidade também para o que está acontecendo ali. É legítimo que se faça manifestações daquele tipo em Cuba, mais uma vez. É um país que vive o mesmo regime desde 1959. Tá? Desde é interessante que você já tinha alguns ensaios, né, desde que foi estabelecida a internet móvel. Teve um grande protesto em função da busca dos direitos dos animais. Depois teve um grande protesto a favor da passeata pelos direitos LGBTQs em Cuba. Quer dizer, você já tinha ali alguns ensaios anteriores até chegar a esse grande movimento que a gente está tendo agora nos últimos dias. E lembrando que em 2019 foi aprovada uma nova Constituição que reconhece propriedade privada, ou seja, havia um certo movimento do governo cubano de abertura econômica, uma certa abertura, né, algum nível ainda que é controlado pelo governo de liberalização. Então esse governo ele vem exatamente com esses protestos, né, eles vêm como uma onda em cima de uma abertura, ainda que pequena e tímida, promovida pelo governo cubano. Daniel, eu acho que você mandou um negócio errado aqui, cara.
Você botou desaceleração na China? A China não desacelera nunca, cara. Tem 40 anos que a China não desacelera. Ô, Tanguy, você sabe que a China no ano passado teve um ano difícil. Teve um ano difícil. Cresceu 2%. 2 e qualquer coisa. Um ano difícil, né? O pior ano aí dos últimos 40 anos. A China teve uma recuperação em V na pandemia, a famosa recuperação em V, que é aquela onde você se recupera na mesma velocidade que você afundou. E nesse primeiro trimestre de 2021, tivemos aí a China crescendo no trimestre algo em torno de 18%, quer dizer, um negócio assim, mas claro, em cima de uma base muito menor e tal. Mas o governo chinês começou, inclusive, a ficar preocupado com pressões inflacionárias, o risco de estagflação. A gente chegou a falar sobre isso em encontros anteriores do Petit Jornal. Começou, inclusive, a remover alguns dos estímulos que haviam sido concedidos. E agora, a economia chinesa dá sinais de que está desacelerando mais rapidamente do que o governo previa, principalmente por compras do varejo. No varejo, no comércio, que não estão decolando da maneira como o governo esperava. Aí não se sabe ainda muito bem se isso tem relação com um novo padrão de comportamento depois da pandemia, se isso tem a ver com alguma hesitação que os chineses ainda tenham em relação ao vírus, embora o vírus esteja controlado por lá, talvez as pessoas ainda tenham uma certa hesitação. O próprio governo chinês ainda está tentando entender por que a economia chinesa está apresentando um ótimo crescimento, não se trata disso, mas está desacelerando um pouco nesse ritmo de crescimento em relação ao que havia originalmente sido previsto. E claro, desaceleração do crescimento chinês acaba sendo algo extremamente preocupante, porque tem impactos e desdobramentos sobre o mundo todo. A China é responsável sozinha por aproximadamente 1/3 do superávit comercial brasileiro. Então, é claro que uma eventual desaceleração chinesa acaba sendo um elemento preocupante e vale a pena ficar de olho nisso. Se essa desaceleração se confirma, desaceleração do crescimento. Não estou falando que a China vai encolher, vai entrar em crise, nada disso. Ela cresce menos do que o próprio governo chinês estava prevendo num passado recente. Se a China tiver uma recessão, é crise global. Basicamente, a gente entra numa nova crise global parecida, talvez, com aquela lá de 2008, 2009. Daniel, para a gente fechar, um último assunto aqui, quem tem acompanhado o noticiário internacional tem visto o que está acontecendo na África do Sul. A gente está tendo também protestos, manifestações enormes, aliás, muito violentas, né? Teve uma cena absolutamente escabrosa esses dias agora, assustadora, né, de um prédio pegando fogo e uma criancinha jogada lá de cima para ver se salvava, né, as pessoas tentando pegar a criança, uma cena de partir o coração. Só queria dar um pouquinho de contexto para o que aconteceu ali, lembrando que nós tivemos um presidente na África do Sul, que foi Jacob Zuma, que permaneceu no poder entre 2009 e 2018. Ele foi acusado de tudo, Daniel, corrupção, assédio sexual, mais corrupção, aí teve caso de corrupção, e disseram que ele era corrupto e que ele tinha corrompido. Então, assim grandes acusações de corrupção. E um tribunal que chama a Corte Constitucional, equivalente ao STF daqui, o convocou para prestar explicações. E aí é importante fazer um esclarecimento porque a lei é um pouco diferente, né? Aquela lei britânica, né, lá na África do Sul, é diferente da brasileira. Aqui no Brasil, se uma corte te convida, você te chama para esclarecimento, você pode simplesmente não ir, né? E você simplesmente não vai ser ouvido, você tem o direito de não ir. Na África do Sul, isso não é permitido. Você tem que ir prestar explicações. Então, ele foi condenado à prisão por 15 meses por desacato. Né? Assim, você não veio prestar esclarecimento à mais alta corte do país por conta de acusações de corrupção, você está preso por 15 meses. Lembrando que ele tem 79 anos e ele pediu: olha, eu preciso ficar em casa, minha saúde é frágil, tem uma onda de Covid bizarra no país, então eu quero não ser preso, e foi preso mesmo assim. Na verdade, ele está esperando a decisão, mas muito provavelmente vai ser preso. Só que ele tem muitos apoiadores, e os seus apoiadores foram para as ruas para protestar contra a prisão do Jacob Zuma, e aí tudo se soma. Aliás, a gente tem visto muito isso ao longo dos últimos anos, né? Um determinado elemento acaba explodindo manifestações por vários motivos. Eu peguei alguns dados aqui, Daniel. A África do Sul está com 32,6% de desemprego. 32,6%. Se você for pegar somente a população jovem, são 46,3% de desempregados. Então, é um nível de desemprego, é um nível de desamparo muito grande, naturalmente muito agravado pela pandemia.
e que a prisão, portanto, de um líder bastante popular, como Jacob Zuma, acaba sendo o estopim para manifestações grandes. Críticas ao governo. O governo do Cyril Ramaphosa, que é do mesmo partido, aliás, do Jacob Zuma, destacou apenas 2.500 militares para tentar conter as manifestações, e a gente compara com os 70 mil militares que foram destacados para garantir, por exemplo, lockdown em determinadas épocas da pandemia. Então, foi considerado uma reação muito frouxa às manifestações, que continuam, tá? Que seguem. Então, é importante acompanhar o que vem acontecendo num dos países mais importantes do continente africano. Maravilha. Daniel, quer fazer um jabá aí, cara, sobre a aula, as aulas que a gente vem dando? Tem aula gratuita semana que vem, pelo que eu fiquei sabendo, né? Semana que vem tem aula gratuita. Nós escolhemos... Nós não, né? O Tanguy escolheu um nome sensacionalista. Eu achei, assim, muito sensacionalista. Qual é o nome mesmo, Tanguy, que você escolheu? Os blogs regionais morreram. Ponto de exclamação. Tá! E aí? Não, interrogação. Não é interrogação? Interrogação. Falei exclamação pensando em interrogação. Certo. Então, os blocos regionais morreram. Tem bloco regional ainda, Daniel? Aquela quimera liberal. Você se emocionou, Daniel. Criaram o Mercosul, Daniel chorou. Fiquei a União emocionado. Europeia, o símbolo Mais da liberdade. ainda. Porra, Daniel chorou. Muito emocionado. Abraçou os pais. Papai, agora vai dar tudo certo. E aí o negócio começa a dar problema, né? Você, depois de um tempo, começa cada um querer ter autonomia, quer autonomia pra cá, autonomia pra lá e tal. É o poder, Tanguy, o poder. Poder é difícil. Poder, sobe a cabeça. Poder, sobe a cabeça, E prospera muito e tal. Aí o pessoal começa a querer mais poder. Então, e aí os blocos regionais nesse momento estão numa fase de encruzilhada, né? O Brexit foi um elemento, a reunião que a gente teve semana passada no Mercosul foi um outro momento marcante, sabe? Sei lá o que vai acontecer com o Mercosul daqui para frente, mas acho que é uma discussão importante, né? O que acontece com os blocos regionais daqui para frente, se os blocos regionais se mantêm ou não. Como é que faz? A pessoa falou assim, quero assistir, gostei, vou ver o que vocês vão falar aí. Como é que faz? Vai lá no petcursos.com.br e se inscreve para essa aula gratuita, que será na próxima terça-feira, às 21 horas, onde responderemos se os blocos regionais morreram. Além disso, lá no petcursos.com.br tem todos os cursos do Petit Jornal, uma série de temas e aulas gratuitas e cursos também de aprofundamento nos mais diferentes temas. Acho que vale a visita, porque certamente quem não conhece vai gostar de alguma coisa que esteja sendo oferecido por lá. Agora, aí o cara tá aqui assistindo a live, né, Daniel? Ou então ele tá ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer, ele tá ouvindo a gente em qualquer aplicativo de podcast que tenha por aí. O cara abre a geladeira, o Petit Jornal tá lá pra ele ouvir. Ele fala assim, esses caras trabalham pra caramba nesse podcast, né? Tem pesquisa, Verdade. Tem edição, gasta tempo. São o quê? Quase 11 da noite aqui, eu tô aturando Daniel Souza aqui pra gravar um podcast. Pois é complicado, né? Aí a pessoa fala assim, eu vou dar uma força pra esses caras aí. O que o cara pode fazer, Daniel? Vai lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, se você ainda não é. Você pode ser apoiador do Petit Jornal, sendo residente no Brasil ou no exterior. Quer dizer, o Petit Jornal é uma mídia independente, mantida por nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Se você ainda não é nosso apoiador, fica o convite para se tornar um apoiador do Petit Jornal. Maravilha. Bota na agenda aí então, pessoal. Terça-feira que vem, 21 horas, dia 20 de julho, aula gratuita. Quarta-feira, a gente está aqui de novo para gravar mais um bate-papo. Hoje, aliás, o bate-papo 230, semana que vem 231. E a gente mantém as nossas colunas normalmente. Segunda-feira tem, terça-feira tem, quinta-feira tem coluna, quarta-feira tem bate-papo. Agenda completa, um abraço, até semana que vem, gente. Tchau, gente. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.